Olá, amigos do canal. Esse vídeo vai lhe tirar todas as dúvidas concernentes aos disjuntores, tá certo? Vou lhe falar sobre as curvas dos disjuntores, que é o aspecto principal que até mesmo eletricistas não sabem sobre isso. A dona de casa, o pai de família, ok? Fique no canal, se inscreva, toque no sininho para receber as novidades, ok? E tire todas as suas dúvidas sobre disjuntores agora conosco. Muito bem. Seu disjuntor, vamos pegar como exemplo uma tomada, tá? Você tem uma tomada a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros da sua caixa de distribuição. Então, no uso comum e das normas da NBR 5410, 20 amperes, um disjuntor de 20 amperes. Mas vamos dizer que você tem um circuito a 30 metros, 40 metros da caixa de distribuição. Então você tem que usar as normas e, em vez de um disjuntor de 20 amperes, você vai ter que usar um de 25 amperes, por exemplo, tá certo? Então, não é porque é tomada que você vai usar o mesmo disjuntor para todas as distâncias, certo? Então a distância vai alterar na amperagem. Vejam que aqui eu tenho dois exemplos aqui, ó. Eu tenho o B16 e tenho o C16. Esse 16 é o ampere. A letra que vem antes da amperagem é a curva, certo? Então, dependendo da distância do seu circuito, vai mudar esse número aqui. Em vez de ser 20 amperes, como eu disse antes, se for mais distante, vai precisar aumentar esse número de 20 para 25, talvez, certo? Mas agora o principal, que muitos não sabem, até os eletricistas, é essa simbologia aqui, essas letras, o B e o C, que é a curva do disjuntor. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem na sua casa um chuveiro, que quando você liga o chuveiro, cai o disjuntor. Aí você chama um eletricista e quer saber por que está caindo. Se ele não conhece a curva do disjuntor, ele vai dizer que é a fiação, ou ele vai dizer que é seu próprio chuveiro, ou ele vai enrolar por lá e não vai fazer serviço algum, tá certo? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, no meu chuveiro um B32 e eu ligo o chuveiro e ele cai, é porque na verdade eu precisaria ter um C32, certo? Por quê? Porque o B, ele, quando é acionado o circuito dele, ele suporta um pico de energia de 3 a 5 vezes esse número. Se for 10, ele vai suportar, por exemplo, até 50 ligando. Então ele suporta de 3 a 5 vezes o valor aqui dos amperes. E o C suporta de 5 a 10 vezes esse valor. Então o teu chuveiro não era fiação, não era problema no condutor, era problema que a curva do seu chuveiro estava errada. Ao invés de trocar tudo, era só trocar o disjuntor por um C32. Então, o B suporta de 3 a 5 vezes. O C suporta um pico de 5 a 10 vezes. E o D, que eu não tenho agora aqui, mas é a mesma coisa,
troca aqui, ó, e o D suporta de 10 a 30 vezes esse valor nominal, que é usado mais na indústria, em motores e coisa e tal. Se você tiver, por exemplo, um forno micro-ondas na sua casa, você não vai colocar um B16 como esse aqui para o seu micro-ondas. Você vai colocar um C16, porque na hora que aciona o micro-ondas tem o pico de energia, certo? Então a curva é muito importante. A distância do circuito vai mudar o ampere, mas não a curva. Se a curva está certa, o ampere pode estar errado dependendo da distância, ok? Então é isso. Outra coisa que se fala muito é que esses aqui, ó, esse aqui é C10, ó, C10, veja, tem de todas as curvas, tem de todas as amperagens. Aqui eu tenho um B16, um C10 e um C16. Mas você já entendeu agora as curvas. Agora vamos falar de outra coisa. Ouvi também aí num outro vídeo aí do YouTube que um desses, sendo curva B, vamos pegar esse aqui, sendo curva B, substitui o DR. Não, nada a ver, nada a ver. Dizendo que o B era hipersensível, e ele substituiria o DR. Não, os disjuntores, eles protegem somente a fiação. Disjuntor foram industrializados para garantir defesa contra curto-circuito na sua fiação, nos seus condutores, certo? Ou se ele superaquecer, esse aqui vai cair também. Mas ele não defende as pessoas, que é a utilidade do DR. O DR de 30 mA é para defesa pessoal. Por exemplo, a dona de casa está lá lavando a sua roupa, quando vê a máquina, por não estar bem aterrada, um problema lá na instalação, acaba lhe dando choque. O DR é para defender esse. Então o DR defende a pessoa. O DR faz com que a carga que deveria ir para o aterramento, não use a pessoa para chegar na terra, no chão, tá certo? Isso que é o choque elétrico. Então, para que evitar a morte da pessoa, o que acontece? O DR cai lá na sua caixa de distribuição. Ele precisa só de 30 mA. 30 mA é um beliscãozinho. A pessoa não chega não sente nenhum desconforto. Já defende ele. Então, disjuntor defende o teu circuito. A pessoa, se levar choque, se depender do disjuntor, ela com certeza virá a óbito. Por isso que acontece muito hoje em dia, tá certo? Acontece muito, a gente toda hora vê notícia de falecimento de pessoas em choques elétricos. Por quê? Porque não tinha o DR. Então, esse B não tem nada a ver com sensibilidade, tem a ver com o pico que ele suporta. O B suporta menos do que o C, mas não defende